Bom, meu nome é Alisson Berti. Nós estamos fazendo o TCC de Engenharia Civil sobre a avaliação do efeito da adição de macrofibra sintética sobre as propriedades do concreto no seu estado endurecido. Meu nome é Paulo César Donato Canali. Então, agora vamos falar um pouco sobre o concreto. O concreto, um material estrutural amplamente utilizado em todo o mundo, tem sido assunto de pesquisas no ramo da construção. O concreto reforçado com fibras CRE é formado principalmente por cimento hidráulico, agregado miúdo e graúdo, além de fibras. Tradicionalmente, as armaduras de aço são as mais utilizadas para o reforço do concreto, mas vêm sendo estudados outros compósitos para sua substituição. A macrofibra polimérica se trata de uma fibra sintética estrutural que se difundiu no mercado brasileiro nos últimos anos, possuindo pouca pesquisa a respeito de seu desempenho como elemento de reforço no concreto. Diante disto, esse trabalho visa conceituar acerca da avaliação do efeito da adição de macrofibras sintéticas sobre as propriedades do concreto no estado endurecido. Bom, como o meu colega falou, o concreto é o material mais consumido na parte de construção civil em todos os seus aspectos. Apesar de suas vantagens, o concreto nem sempre atende a determinados requisitos e necessita de agregá-los para torná-lo resistente. Em geral, o concreto responde bem quando precisa ser comprimido, mas sua resistência à tração é baixa, retendo apenas 10% da sua resistência à compressão. Essa baixa resistência à tração é responsável pelo aparecimento de fissuras e constitui um ponto de vulnerabilidade, pois cria um caminho preferencial para o transporte de fluidos e gases através do concreto, o que reduz muito a sua durabilidade. O concreto é composto por um ligante, mais comumente cimento Portland, agregados miúdos e graúdos e água, que podem ou não conter aditivos minerais químicos que melhoram sua propriedade mecânica. O cimento Portland é o material mais utilizado na construção civil, que vem na forma de pó e também conhecido como ligante hidráulico, pois o contato com a água cria propriedades adesivas e coesivas que o tornam impermeável e resistente. O cimento Portland é obtido basicamente por calcinação das matérias-primas, calcário e argila, a uma temperatura de 1450 graus Celsius, e a reação de calcinação completa a forma clinker, que é resfriado e adicionado sulfato de cálcio, gesso, que finalmente forma um pó, e que é o cimento Portland. Uma outra curiosidade do cimento Portland, ele é denominado assim, pois trata-se, é conhecido uma pedra que tem lá na Inglaterra, pessoal. Interessante. Os agregados, como ingrediente, devem ser de qualidade inquestionável, pois representam cerca de 75% do volume do concreto. A maioria das propriedades mecânicas do concreto endurecido fresco são afetadas pelas propriedades do agregado, incluindo resistência, porosidade, densidade, módulo de deformação e vários outros componentes. Os agregados podem ser classificados de acordo com o tamanho de seus grãos, tamanhos grandes ou pequenos. Miudezas são aquelas partículas como areia que passam pelas peneiras de até 4,8 milímetros e permanecem na peneira de 0,075 milímetros. 0,075, nossa, pequeno, hein? As maiores são as que passam pela peneira de 76 milímetros e permanecem na peneira de até 4,8. A brita é um exemplo. No concreto reforçado com fibras, a mistura de seus componentes deve atender os requisitos do projeto, principalmente em resistência à compressão. Embora o concreto seja o material mais importante para que possa atender aos, aos fatores de resistência especificados pelo projeto, nem sempre atende sozinha a outras necessidades importantes como a durabilidade. Na maioria dos casos, o encurtamento da vida útil das estruturas de concreto começa com a retração plástica enquanto o concreto ainda está fresco.
a redução do volume de concreto por evaporação, a chamada retração, é um dos graves problemas das estruturas de concreto armado, pois determina efetivamente a durabilidade, provocando fissuração devido à redução do volume do concreto, um fator que afeta a vida útil das estruturas de concreto armado, pois aumenta a entrada de agentes agressivos. Dentre as soluções existentes para esse problema está o uso de fibras que surgem como alternativa para compensar as fissuras decorrentes da retração do concreto. Então, ali, o que a gente entende por isso? É adicionado fibras que elas tendem a reforçar o espaço entre o concreto que cria fissuras, porque o concreto é um material que ele trabalha. Então, ele tem uma elasticidade por si. E conforme a granulação, conforme até os ingredientes que é adicionado na mistura. É isso aí. Bom, vale ressaltar que o reforço de determinados substratos frágeis, através do uso de fibras, não é um tema atual. Por exemplo, há relatos que no Egito Antigo, de que a incorporação de palha de argila para fazer tijolos resultava em maior resistência à flexão e, portanto, bom manuseio após o cozimento ao sol. Atualmente, diversos estudos vêm sendo realizados focando não só a incorporação de fibras na matriz cimentícia, mas também outros elementos a fim de melhorar o desempenho do concreto, de acordo com as exigências e exposição ambiental. Portanto, o concreto reforçado com fibras é definido como um novo tipo de concreto que se diferencia do concreto convencional e apresenta melhores propriedades e desenvolvimento devido à presença dessas fibras descontínuas em sua matriz. Em geral, a adição de fibras melhorou e muito o comportamento pós-fissuração, controlando a fissuração e propagação à resistência à fadiga, à resistência à tração também. Então, concluímos que após os testes, os resultados mostram que as propriedades físicas e químicas do concreto mudaram significativamente devido às condições de exposição. A perda de massa é um parâmetro importante para a avaliação da durabilidade, e os resultados obtidos nos corpos de prova, antes e após o ataque, mostram menor perda de massa e perde resistência à compressão no concreto reforçado com fibras. O concreto contendo fibras é mais durável, mas o mesmo concreto com propriedades duráveis requer proteção adicional por meio de revestimentos de superfície para evitar danos graves, quando exposto aos meios corrosivos. Este trabalho visou contribuir para o estudo de materiais compósitos, demonstrando as propriedades de concreto reforçando com fibras longas em termos de resistência à compressão e resistência à tração indireta. E vale salientar ali sobre o revestimento que a gente está falando para evitar os danos graves expostos aos meios corrosivos. A gente podemos citar vários exemplos. Eu vou citar um que seria um revestimento em reboco, às vezes de uma parede ou de uma coluna ou de uma viga. Isso aí, ajuda bastante também a proteger o concreto. E aqui a gente trouxe um exemplo, por exemplo, em Caxias do Sul, eles fizeram a pavimentação das faixas de ônibus, usando, além da armadura de ferragem, de ferro, eles fizeram com a fibra de concreto. Até tiramos uma foto, essas cabelinhos que aparecem ali, são as fibras que eles usaram para fazer um novo revestimento das faixas de ônibus da nossa cidade aqui de Caxias do Sul. Vale salientar também que nessas fibras ali é um composto, né? Então, eles usam podem usar uma liga metálica, então, tem N coisas ali que possam ser usadas para reforçar o concreto, como citamos anteriormente no nosso trabalho. Pessoal, então é isso. Espero que tenham gostado e estamos aí no que der e vier. Grande abraço. Obrigado a todos.